Está começando mais um O Produtor Quer Saber e o tema de hoje é tecnologia no campo. E para falar mais sobre esse tema, está aqui comigo o pesquisador Eliseu Alves, da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Muito obrigado por atender o nosso convite. O prazer é meu e a alegria também. Doutor Eliseu, o Brasil hoje é uma das principais referências em tecnologia no campo. Como é que começou esse processo, você que praticamente participou de todo o início dessa vanguarda tecnológica do Brasil? Olha, eu acho que a gente tem que separar essas coisas depois de 73 e antes de 73. Antes de 73 nós tínhamos tecnologia bem desenvolvida em São Paulo e no Rio Grande do Sul e um pouco em Pernambuco. E depois de 73, o governo brasileiro considerou o problema de tecnologia na agricultura como um problema brasileiro e passou a investir maciçamente na Embrapa, nas universidades brasileiras e nos institutos de pesquisa. Então, houve uma mudança de mentalidade. O problema inicial, antes de 73, era um problema de Estado, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Pernambuco. Depois virou um problema do governo federal, de 73 em diante. De 73 em diante, o governo federal passou a investir maciçamente em pesquisa aqui no Brasil e em conjunto com os estados também. Bom, senhor Eliseu, o Brasil era um tradicional importador de alimentos antes da década de 70 e hoje pode-se dizer que é uma das principais potências agropecuárias e fornecedores de alimentos no mundo inteiro. A tecnologia foi fundamental nesse processo? É claro que foi. A tecnologia é a base desse processo. Ela explica do crescimento da agricultura brasileira, cerca de 70% do crescimento da agricultura brasileira é dependente de tecnologia. Mas acontece o seguinte, a agricultura não cresce se não houver demanda. Então, a urbanização do Brasil, a industrialização do Brasil e a abertura do Brasil para o mercado internacional criaram a demanda necessária para motivar os agricultores brasileiros a produzirem para um mercado próximo e em crescimento. Bom, e o papel dos produtores rurais nesse processo? Como é que foi? Olha, produtor rural é o seguinte, sem produtor rural não tem produção. Não existe produção sem produtor rural. E os produtores rurais brasileiros são a alma de toda a agricultura brasileira. Eles é que geram toda essa produção. Evidentemente que o pessoal que trabalha na ciência, que trabalha na política agrícola, que trabalha na CNA, nas associações, nas cooperativas, tem um papel muito importante como coadjuvantes, como auxiliares dessa grande aventura que é a agricultura brasileira. Mas o artista principal é o produtor rural. Bom, e como é que o senhor poderia comparar o que era feito de tecnologia naquela época com a criação da Embrapa e como esse trabalho está sendo realizado hoje? Deixa eu primeiro explicar uma coisa. O Brasil sempre teve uma boa produção. Você imagina, em 29, a crise mundial quebrou o Brasil por causa do café. Nós já éramos o maior produtor de café, então já tinha uma tecnologia para café. Mas essa tecnologia não era movida pela ciência, era baseada em experimentos dos agricultores, um pouco de experimento de São Paulo, etc. Mas de 73 para cá, com a entrada do governo federal no financiamento massivo da pesquisa, o Brasil, a agricultura brasileira passou a ser baseada na ciência e o governo, e hoje a iniciativa particular é um braço importante na geração de conhecimento, passou a ser uma agricultura movida pela ciência e pela tecnologia. Bom, e além do trabalho da Embrapa, como é que o senhor analisa hoje o que é feito nas universidades? As universidades são muito importantes. Elas têm alguns papéis, mas eu destaco formar profissionais, que são esses profissionais que vão trabalhar na agricultura brasileira, e as universidades brasileiras hoje em dia têm características e condições muito semelhantes ao que há de melhor no mundo inteiro. As universidades brasileiras têm um papel muito grande na formação de profissionais e também na geração de pesquisa. Elas são muito importantes no coisa. Agora, a Embrapa tem uma missão muito específica de gerar tecnologia
aplicada para os agricultores. Então, ela está muito mais conectada com os problemas dos agricultores. As universidades são conectadas com o problema dos agricultores e também muito conectadas com os problemas da ciência. Portanto, há uma separação, nós estamos no ramo aplicado e as universidades estão na formação de gente, no ramo aplicado também e na área de ciências básicas. Bom, falando um pouco de Embrapa, onde o senhor está há mais de 40 anos como pesquisador, como é que o senhor analisa o começo da Embrapa, como a Embrapa trabalha hoje? Eu queria que o senhor fizesse um histórico de todo esse processo. A Embrapa não aconteceu por acaso, viu? O que aconteceu? Em 1965, o Brasil tinha adotado uma política de industrialização, chamada de política de industrialização forçada, no sentido que o governo resolveu industrializar o Brasil. E muito dinheiro foi transferido da agricultura para a indústria. E a agricultura ficou numa situação difícil. Com a industrialização, o Brasil se urbanizou, uma grande parte da população mudou para a cidade e começou a faltar alimentos. Essa falta de alimento gerou uma crise muito grande no final dos anos 60 e no começo da década de 70. E também tinha a industrialização do país acumulou uma dívida externa muito grande. E essa dívida externa tinha que ser paga. E então o governo brasileiro resolveu modernizar a agricultura brasileira para melhor abastecer os brasileiros e também para ter uma contribuição grande nas exportações para ajudar a pagar a dívida externa. E dentro dessa condição, ele resolveu criar a Embrapa, deu meios para a Embrapa, para poder a Embrapa se transformar numa das maiores instituições de pesquisa aplicada do mundo. E certamente a maior instituição de pesquisa do mundo tropical. E como consequência da Embrapa, das universidades, da iniciativa particular e dos agricultores e de uma boa política pública, o Brasil deixou de ser importador de alimento e se transformou no segundo maior exportador do mundo. E em muitos produtos nós já somos os primeiros exportadores do mundo. Bom, e falando um pouco justamente nessa questão produtiva do Brasil, é um dos maiores produtores do mundo, um dos maiores exportadores. O Brasil tem condição hoje, na avaliação do senhor, de se tornar o primeiro produtor e exportador mundial de alimentos? Eu acho que tem. Tudo indica que vai se transformar no maior exportador de alimentos, entende? E também certamente no segundo maior produtor do mundo. Bom, e voltando um pouco para a tecnologia, especificamente que tecnologias o senhor destacaria hoje como fundamentais para todo esse crescimento da produção agropecuária brasileira? Olha, o problema é o seguinte, você tem a tecnologia existe para resolver um problema. Tecnologia são conhecimentos que os agricultores transformaram em métodos de produção. Quer dizer, o agricultor recebe os conhecimentos, monta um sistema de produção, no momento que ele bota esse sistema de produção na terra, esse sistema de produção vira uma tecnologia. Então, a tecnologia é absolutamente indispensável. Você tem dois métodos. O primeiro método foi adotado até por volta de 60 e de 70, que é expandir a agricultura via a derrubada de máquinas, de matas e incorporação de mais terra. Toda vez que a demanda crescia, até 1960, o que acontecia? A gente aumentava a área, desmatava mais e produzia mais. De 70 para cá, essa fronteira agrícola ficou muito distante, não compensava mais expandi-la. Então, o método que foi adotado pela política agrícola brasileira foi aumentar a produtividade da terra e do trabalho também. A tecnologia veio com um papel, ou seja, tinha um problema para a sociedade brasileira. E a Embrapa nasceu movida por esse problema para ajudar, junto com as universidades, a resolver esse problema. Bom, e na parte de meio ambiente agora, doutor Eliseu, como é que a Embrapa iniciou esse processo de se preocupar com o aumento da produção e, por outro lado, ao mesmo tempo, sem desmatar novas áreas? Olha, eu quero dizer uma coisa seguinte, meio ambiente é sinônimo de agricultor.
Com pobreza rural não tem como resolver problema de meio ambiente. Então, a sustentabilidade é a sustentabilidade dos agricultores. Isso é que é absolutamente importante. Muita gente fica falando no meio ambiente físico, não se vai resolver o problema do meio ambiente físico com agricultores pobres. A gente tem que imaginar o seguinte, a agricultura e tudo que está aqui na terra é para criar condições para o bem-estar da população que está vivendo aqui como consumidor e como produtor. Então, o problema de sustentabilidade não é um problema de sustentabilidade do meio físico, é um problema de sustentabilidade dos agricultores no sentido de tirá-los da pobreza. Então, no ato de tirá-los para a pobreza, evidentemente, nós temos que encontrar uma tecnologia que seja capaz de produzir ao mesmo tempo com o mínimo de sacrifício para o meio ambiente. E isso é que a Embrapa está envolvida. Nós estamos do lado dos produtores com o objetivo, evidentemente, de criar uma tecnologia que ajude os agricultores a saírem da pobreza, tornarem-se prósperos e, ao mesmo tempo, a gente defendendo a sustentabilidade do meio ambiente. Bom, doutor Eliseu, nós continuamos a entrevista no segundo bloco. Voltamos depois do intervalo.